Olá pessoal, eu sou Erivan Sampaio Carneiro, discente da Universidade Federal do Maranhão, e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Gauss. Para entendermos sobre a Lei de Gauss, devemos entender o conceito de fluxo. Para isso, vamos considerar essas imagens. Na primeira, nós temos uma espira que determina uma área interna, e essa espira está sendo atravessada por um campo. Esse campo de velocidade, representado pela letra V, está representando um vento que sopra e desloca uma massa de ar através dessa espira. Uma massa de ar com uma certa velocidade V. Na segunda imagem, nós temos que quando um campo de velocidade do vento que atravessa essa região. Muito bem, quando esse campo atravessa essa espira, ele faz com um ângulo qualquer, um ângulo θ. Na primeira figura, esse ângulo era perpendicular a essa área, mas pode ser um ângulo qualquer, e vamos chamar de θ. Esse ângulo ele é medido tomando como referência o vetor normal a essa área limitada pela espira, o vetor normal A, que é exatamente o vetor área dessa espira. Esse vetor representa a área da espira. E na última imagem nós temos aqui uns representantes de um certo campo que atravessa essa espira. Pode ser um campo de velocidades. Muito bem, nós representamos o fluxo que atravessa essa espira como a componente do vetor V na direção do vetor normal multiplicado pela área limitada por essa espira. Determinando quem é esse vetor V, aqui um V diferente, percebemos que ele relaciona o ângulo θ, a hipotenusa e a componente do vetor V na direção da normal à área. Portanto, esse vetor V é igual a V cosseno do ângulo θ. Nós estamos interessados em calcular a componente do vetor V na direção do vetor A, porque de fato é ele que contribui com o fluxo. Essa é a componente do vetor V que contribui com o fluxo que atravessa a espira. O fluxo é representado pela letra φ e ele é igual ao vetor V multiplicado pelo cosseno de θ multiplicado pela o módulo da área. Ela nos sugere um produto escalar, pois nós temos o módulo de V, o módulo de A e o cosseno. Quando nós olhamos para essa expressão, isso nos lembra o produto escalar entre dois vetores A. Lembrando que aqui esse vetor está representado pelo V minúsculo. Portanto, podemos escrever o fluxo que atravessa a espira como o vetor V, produto escalar, vetor A. Portanto, o fluxo que atravessa uma certa espira é igual ao produto escalar do vetor V, que representa essa entidade que atravessa a espira, multiplicada pelo vetor área dessa espira, produto escalar. Com a noção de fluxo, vamos agora definir o que é o fluxo elétrico. O que temos na figura é uma superfície qualquer sendo atravessada por um campo. Agora sim, um campo elétrico.
esse campo elétrico ele não necessariamente é uniforme. Para fins de organizar e entender melhor o que está acontecendo, vamos dividir essa superfície em, em pequenos quadrados de área ΔA. Aqui temos o vetor representando essa área, o vetor área, cujo módulo é ΔA, sua direção é perpendicular a essa componente de área e seu sentido é sempre para fora. Esses quadrados eles são suficientemente pequenos para que possamos considerá-los planos. Pontualmente, eles não acompanham a curvatura da superfície, pois são planos. Como consequência de considerarmos essas componentes de área ΔA muito pequenos, o campo elétrico que atravessa essa componente de área ΔA será considerado constante em cada ΔA. Desse modo, nós temos que para cada unidade de área ΔA, o vetor campo elétrico que o atravessa forma um certo ângulo com o vetor normal A. Considerando esse pequeno quadrado destacado logo aqui embaixo, nós temos que o vetor campo elétrico o atravessa saindo da superfície e o faz formando o ângulo θ, o ângulo agudo com o vetor normal, o vetor área, o vetor normal à superfície. Nesse primeiro caso, nós temos que o fluxo elétrico é igual ao vetor campo que atravessa a área ΔA. Isso é um produto escalar, então nós temos o cosseno do ângulo θ formado por o módulo do vetor E e a componente normal e o módulo do vetor área. Se esse ângulo é agudo, nós temos que o cosseno de um ângulo agudo é um número positivo, então nós temos um fluxo positivo. No segundo caso, nós temos que o vetor campo elétrico é tangente à superfície, formando um ângulo de 90 graus com a normal. O cosseno de 90 graus é zero, portanto, o fluxo elétrico nessa componente de área aqui é nulo. No terceiro componente ΔA destacado, temos que o campo elétrico penetra na superfície, formando um ângulo obtuso com a componente área. O cosseno de um ângulo obtuso é negativo. Portanto, o fluxo elétrico que diz respeito a essa pequena área dessa superfície, ele contribui com um fluxo negativo. Aqui estamos interessados em encontrar o fluxo elétrico que atravessa essa superfície. Nós encontramos esse fluxo líquido que atravessa essa superfície fazendo esse ΔA, que representa a área desses retângulos, tender a zero. E assim nós encontramos o fluxo líquido que atravessa essa superfície gaussiana, fazendo o ΔA tender infinitamente a zero. Então representamos isso como uma integral do campo elétrico escalar diferencial de área. Devemos lembrar que essa diferencial de área, quando somada, ela representa toda essa superfície, que é uma superfície fechada. E para representar que nós estamos integrando ao longo de uma superfície fechada, nós acrescentamos esse círculo em torno do sinal de integração. Observando a equação, nós percebemos que o fluxo elétrico é uma grandeza escalar e tem unidade de medida
igual a unidade de campo elétrico, newtons por coulomb, multiplicado por unidade de área, metros ao quadrado. É claro que essa unidade de medida está no SI. Definido então o fluxo elétrico, vamos tratar agora sobre a lei de Gauss. A lei de Gauss para a eletricidade. Bom, se nós temos uma distribuição de carga aqui representado por Q, imaginamos uma superfície que engloba essa carga. Essa carga, no nosso exemplo, é positiva, portanto, dela nascem linhas de campo elétrico que atravessam essa superfície chamada superfície gaussiana. E, portanto, temos determinado um fluxo de linhas de campo que atravessam essa superfície gaussiana. A lei de Gauss, ela vai associar o fluxo elétrico que atravessa essa superfície gaussiana com a carga englobada por essa superfície, dividido por uma constante chamada de permissividade elétrica do meio. Essa constante traz a informação de como essas linhas de forças são afetadas pelo meio em que se encontra. A permissividade elétrica do meio no vácuo é aproximadamente 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Trazendo para a equação do fluxo elétrico o valor encontrado anteriormente, nós temos fluxo elétrico é igual à integral fechada do produto escalar do campo elétrico e a diferencial de área, que é igual à carga total englobada pela superfície gaussiana dividido pelo epsilon zero, a permissividade elétrica do meio que se encontra essa carga. Definido a lei de Gauss para a eletricidade, vamos fazer um exercício envolvendo a lei de Gauss para a eletricidade. Nesse exercício, vamos mostrar que é possível chegar ao mesmo resultado obtido pela lei de Coulomb, partindo agora da lei de Gauss, e assim mostrar que há uma relação entre a lei de Coulomb e a lei de Gauss. Para isso, vamos considerar essa superfície gaussiana esférica com uma carga em seu centro, uma carga Q. Na superfície gaussiana envolvendo a carga Q, nós temos que o campo elétrico é radial e, portanto, perpendicular à superfície gaussiana. Temos também que a diferencial de área, por definição, ela é perpendicular à superfície e aponta para fora. Portanto, o ângulo θ entre o campo elétrico e a diferencial de área é igual a zero, pois são paralelos. Escrevendo a lei de Gauss, nós temos que epsilon zero integral fechada do produto escalar de EdA é igual a epsilon zero integral fechada módulo do campo elétrico multiplicado pelo módulo de dA, pois o cosseno de zero é igual a 1. Isso é igual a essa carga envolvida pela superfície gaussiana, carga Q. O campo elétrico, apesar do campo elétrico aqui não ser constante, pois ele muda sua direção ao longo dos pontos da superfície gaussiana,
Aqui nós temos o módulo do campo elétrico, que portanto é constante ao longo de toda a superfície gaussiana. Então podemos retirá-lo da integral. Então ε0, campo elétrico, integral fechada de dA, igual a carga envolvida pela superfície. Agora, a integral fechada de dA representa a somatória de todas as componentes dA que compõem a superfície gaussiana. Logo, essa somatória resulta na própria medida, na própria área da superfície gaussiana, que se calcula por 4πr2. Logo, temos, reorganizando essa equação, esse resultado é o mesmo que se obtém usando a lei de Coulomb para se calcular o campo elétrico, o que mostra que a lei de Gauss tem uma equivalência à lei de Coulomb. No momento é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esta videoaula. Nos veremos na próxima aula com a continuidade desse assunto. Até mais.